Boa noite. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui já tá. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos esperar um pouquinho para a gente começar a live. Nós vamos falar aqui hoje sobre a advocacia perante a administração pública. Boa noite, Bruno. Boa noite, Marcela. Boa noite, trabalho de advogada. Sejam todos bem-vindos. Bom, gente, a gente vai começar se apresentando, então. Eu tô só fixando aqui sobre o que é a live para aqueles que entrarem depois, às vezes, né, para saberem do que se trata. E meu nome é Bruna. O meu é Verônica. Eu sou... Vou começar. Isso. Bom, eu sou advogada, tá? Eu sou advogada que atua de forma privada perante a administração pública, mas eu também sou assessora jurídica da Prefeitura de Bocaiúva do Sul. Eu sou pós-graduanda em Direito Administrativo, pós-graduanda em Compliance, já sou especialista em Direito Contemporâneo, Direito Civil e Empresarial e Direito Penal. Eu já fiz toda essa junção de disciplinas, porque inclusive uma das que eu mais gosto de atuar é em probidade administrativa, então a gente tem que saber. Oi, gente, a gente teve que encerrar porque estava travando. Esperar o pessoal entrar. Oi, Carol, boa noite. Tá travando para você? Como que tá a transmissão? Boa noite de novo, pessoal. Eu queria que vocês falassem pra gente se tá travando. A gente teve que encerrar porque chegou mensagem aqui que tava travando a transmissão. Isso, tá tudo ok pra vocês? Agora não tá travando mais. Ah, bacana. Acho que o celular tava virado também, né? Sim, Bom, então, retomando, né? A gente tava falando justamente sobre como que as pessoas elas querem ir direto pro... É igual fazer comida, gente. O exemplo que eu vou dar aqui mas é bem isso. Se você quer fazer uma comida, o professor Rodrigo que tá aqui, que é super cozinheiro, você quer fazer uma comida gourmet, por exemplo. Você não sabe fazer o básico, não sabe cortar uma cebola, não sabe fazer arroz e feijão. Não vai sair, né? Você tem que saber o básico antes. A doutora Verônica tava dividindo com vocês uma experiência, a hora que travou, então ela vai continuar. Isso, eu tava comentando que uma situação básica é a questão da competência pra gente que é advogado. E o 37, ele fala que as pessoas que são cargos em comissão, a competência é da justiça estadual e não da justiça trabalhista para esses casos. Então, o que acontece? Eu vou sempre em audiências na justiça trabalhista com pessoas em cargo de comissão pedindo verbas. Então, é uma coisa que não... né? É uma coisa simples que o juiz fica olhando pro advogado e como pode, né? A pessoa, ela ajuiza a ação onde não é sua competência. Gente, isso é básico, você saber uma competência. Então, imagina, né? A doutora Verônica, inclusive, ela conta de uma situação que a juíza, ela virou para advogado da outra parte, que ela tinha ajuizado essa ação na Justiça do Trabalho, sendo que não é competência da Justiça do Trabalho, e perguntou, mas por que você ajuizou aqui? Você, né? Começou a falar, é o básico. Nossa, a advogada da outra parte ficou bem não, e ainda por cima ela respondeu assim, eu não li a inicial, eu só vim aqui pra fazer essa audiência. Então, assim, imagina a cara do cliente e isso, não existe propaganda melhor do que cliente. Exatamente. Você fazer seu trabalho bem feito, né? A questão, na verdade, também, além dessa parte que a gente tá falando, né, faz parte disso, é que o direito administrativo ele tem mudado muito, né, nos últimos tempos. Então, a gente tem novidades
que as pessoas sempre têm que estar atentas. Por exemplo, a questão do acordo. Antigamente não se falava em acordo em relação ao direito público, né? O município não podia fazer acordo, né? Por causa da indisponibilidade do interesse público e entre outras coisas. Hoje não, hoje é diferente. Também questão da arbitragem. A arbitragem é uma coisa também que o advogado tem que saber que é possível, né? Então são várias novidades que a gente tem, que o advogado tem que estar ciente e tem que estar sempre ali estudando e sempre se atualizando. Né? Então a nossa maior dica realmente para quem quer começar a advogar é estudar. Isso aí. Você saber o que você está falando, aparecer, né? Aparecer no sentido bom da palavra. É você fazer palestras, você fazer artigos, você participar de reuniões de sindicatos, você precisa circular, as pessoas precisam te enxergar como uma autoridade, precisam te enxergar como advogado, mas claro que você tem que ter conteúdo, porque não adianta ficar só na imagem, não ter conteúdo, porque daí a coisa morre, né? Outra coisa interessante que também o advogado não pode esquecer é sempre estar atualizado em relação à jurisprudência dos tribunais superiores, mas também Tribunal de Contas da União, eles têm decisões, eles têm bem interessante em relação a isso e bem importante para a atuação também, né? Em relação a licitações, o advogado... Rodrigo está perguntando. É bem importante essa questão de licitação, porque para você conseguir angariar clientes, até nesse sentido, é muito mais tranquilo, porque as empresas têm muita dificuldade em documentação, até na participação no próprio certame, no momento do certame ali, as empresas têm bastante, então... E, gente, sempre tem licitação. Licitação é uma coisa que não para, uma demanda que não para, licitação pública, né? E até isso a gente vê na prefeitura também, e o que acontece muito os advogados, as empresas, elas acabam perdendo o time, perdendo prazo para impugnar, perdendo prazo para apresentar recursos. E isso é o básico do básico. Então você, como advogado, meu Deus, no direito administrativo você tem uma gama de oportunidades, sabe? E sim, o advogado, toda empresa ela precisa de um advogado para ajudá-lo a licitar, né? Seja para impugnar o edital, ou seja para depois impugnar o edital, para depois apresentar recursos, para acompanhar, né, a execução dos contratos. Isso. Essa parte de licitações até é uma questão bem interessante, porque a minha atuação na licitação é o contrário do advogado, né? Então eu faço parte do poder público. E o que eu vejo? Eu vejo muita gente, porque assim, a empresa que contrata um advogado para fazer essa parte da licitação, tem empresas especializadas nisso que as pessoas não são advogados, porque não é necessário não é obrigatório que o advogado faça parte, né, participe do certame. Então, geralmente os advogados acabam se saindo até um pouco melhor, mas nem todos, porque eu vejo muita gente o advogado que acaba pecando, o advogado pega a empresa e daí fica esperando de repente na porta lá do setor e não entra. Porque acha que tem que ser chamado igual numa audiência. Isso, não. E às vezes tem hora, tem que estar ali, né? E aí, então as pessoas se perdem, os advogados às vezes se perdem um pouco e isso pode trazer um prejuízo bastante grande perante o cliente, né? Como é que você vai explicar para o cliente que você não entrou na sala de licitação, né? Que você perdeu o prazo. Ou você perdeu o prazo para impugnar edital, porque eu falando agora como advogada privada que atua contra a administração pública, muitas vezes a gente vê que alguns editais, eles exigem coisas que a gente pode inclusive já impugnar ali, entendeu? Já pode impugnar o edital para dar mais benefícios para o seu cliente, para a sua empresa, para que ele possa concorrer com igualdade. Então, ali está uma pergunta de quais os primeiros passos para atuar em licitações. Como eu já falei, você precisa saber, você precisa dominar o assunto. E licitação, gente, é muito conteúdo, são detalhes, né? É verdade. Os bons recursos são no detalhes e é isso, é aparecendo, é fazendo contato com empresas, é fazendo contato com sindicatos, fazendo palestras, artigos, que você vai começar a ser notado como uma autoridade. Isso mesmo. Aqui uma pergunta que eu vou fazer, a gente selecionou, vou fazer para a doutora Verônica, como agir em relação às alterações nos padrões de cobrança dos tribunais de contas e do Ministério Público?
Nós que somos do poder público, a gente vive todos os dias esperando essa coisa do controle externo, né? Porque além do nosso controle interno, que a gente tem dentro do órgão, dentro do município, ainda a gente tem o controle interno. Nosso controle externo é o Tribunal de Contas, o Ministério Público e o Poder Legislativo ainda. Então, o que acontece? A atualidade vem trazendo várias notícias a respeito de corrupção, a respeito de fraudes e coisas nesse sentido. Então, o que acontece? Inegavelmente, o controle desses órgãos, ele deu uma aumentada, sim, mas também, junto com o controle, a questão da informação. Então, eu não sei se tem gente de fora do Paraná aqui, mas o nosso Tribunal de Contas do Paraná, ele acaba sendo mais forte, vamos chamar assim, no controle, mas, ao mesmo tempo, ele está sendo também mais ensinando mais, passando mais informações, utilizando as redes sociais para poder trazer para os gestores as novidades. Então, isso acaba tendo os dois lados, né? E o Ministério Público também, no mesmo quesito também, aumentou esse controle, aumentou. Então, é uma coisa, acaba sendo natural, a gente acaba vendo isso como natural. E assim, uma coisa que é muito interessante a gente apontar e que a gente acabou que a gente não comentou aqui, né? A gente faz parte da Comissão de Direito Público da Associação Brasileira de Advogados, eu sou presidente, a doutora Verônica é vice-presidente. A gente é membro também da Comissão da OAB de Gestão Pública, então a gente está sempre em contato, conversando e quando vem muitos advogados novos perguntar algumas coisas pra gente, e eu digo para vocês, acho que é a minha dica de vida, eu acredito que a doutora Verônica, enquanto representante do poder público, ela pode falar a mesma coisa enquanto eu falo como advogada privada. Leiam as jurisprudências do Tribunal de Contas com farofa, porque ali está a tua base para trabalhar. O Tribunal de Contas, ele norteia tudo. Não estou falando que a decisão dos outros tribunais não são importantes, que estudar a doutrina não é importante, mas entre todo dia no Tribunal de Contas sempre eles têm ali a aba, né? Das decisões mais recentes. E ali é uma aula, e aquilo vai nortear você, inclusive, no seu trabalho, seja ele judicial ou extrajudicial, porque o advogado administrativista ou advogado que atua com direito público, ele atua muito perante isso. A gente vê, por exemplo, falando aqui de direito previdenciário, aposentadoria de servidores públicos, o Tribunal de Contas tem vários entendimentos que você pode usar na ação, né? A gente recebe muitos mandados de segurança aqui na prefeitura nesse sentido de aposentadoria de servidor. Tá. Isso mesmo. A Trabalho de Advogada perguntou onde a gente faz a pós-MBA e o MBA, né? Isso. Quem faz MBA, eu faço MBA em Gestão de Contas Públicas. É bem interessante porque também é mais voltado para a questão de orçamento. Então, como a gente acaba trabalhando bastante com orçamento, eu faço na Estácio, na Universidade de Estácio. E após, eu faço uma na Unibrasil e a outra eu faço na Uninter, que é a de Compliance. Eu faço as duas pós que eu estou fazendo no momento na PUC. Elas estão sendo de grande valia, acredito, e é bacana que a gente acaba complementando também o trabalho uma da outra, essa troca de informações. Isso é outra coisa que a gente também fala para vocês, achem pessoas com os mesmos interesses profissionais que o seu, porque isso só vai agregar, né? Isso. A gente recebeu, essa pergunta a gente recebe o tempo todo aqui, que é o que a gente entende sobre a inexigibilidade de licitação para a contratação de advogados. Só para começar comentando, foi adiado o julgamento mais uma vez, era para ser ontem, mas eles acabaram adiando novamente, por causa das controvérsias, né? Não só por causa disso, mas justamente essa é a questão do julgamento. Enfim, uma turma acredita que pode ser feita inexigibilidade e a outra não. A pergunta é sempre o que você entende, né? Então, o que acontece? Quer a nossa opinião. Quer saber a nossa opinião. Só que assim, eu acredito que a nossa opinião, ela diverge um pouquinho por causa, acho que, do cargo que a gente atua. Atuação, sim. Exatamente. Eu falo enquanto privada e ela... Na verdade, o que eu enxergo?
até posso falar que o artigo 25 da 8666, ele fala lá da possibilidade da contratação por causa da natureza do serviço, e aí a 13 fala, né, o artigo 13 fala lá a respeito da questão, qual que é a listagem dos serviços e tal. Na minha opinião, se eu for pensar em licitação municipal aqui, como a gente tem, é uma questão bem complicada, sabe? Eu vejo isso como um problema. Porque a gente pensa assim, mas é possível por causa do saber, do notório saber, da especialização. O que é essa questão da especialização? Como eu, procuradora, vou saber que aquele advogado é mais especialista do que o outro? Então, é uma questão bem complicada. Daí tem uma outra decisão a respeito do Tribunal de Contas da União que fala assim, não, mas tem que ver quem é de confiança, né? O advogado, além disso, porque a questão da inexigibilidade não é porque ele é único, é porque ele é realmente especialista naquilo que ele faz. Mas a gente pode ver a questão da confiança, né? Então, é uma situação bem complicada, assim. Depende muito, né? Se eu fosse ver aqui, para minha realidade, hoje é uma situação que eu não sei se eu vejo com bons olhos. Assim como o Tribunal de Contas do Estado, né? Porque o Tribunal de Contas da União, ele já redisse, né? Já ratificou essa questão. Eles têm até uma súmula que essa inexigibilidade pode acontecer, mas o Tribunal de Contas do Estado não vê com tão bons olhos assim. Por isso que a gente sempre fala, para vocês ficarem ligados, volto a falar, estou sendo repetitiva, mas na decisão do Tribunal do Estado de vocês e, claro, do Tribunal da União. E, gente, acabou que a hora que cortou aqui a primeira live para outra, eu acabei esquecendo de falar de uma das minhas áreas queridinhas no direito administrativo, que inclusive eu mais adoro atuar e que está cada vez mais crescente a demanda, que é improbidade administrativa, né? A gente até fala que é a cereja do bolo do direito administrativo, mas se você abre, por exemplo, o site do MP Paraná, né? Voltando ao exemplo onde a gente atua, é notícia uma atrás da outra de prefeitos, de vereadores, de servidores, é o tempo todo improbidade administrativa e eles precisam de advogado, mas eles não vão pegar, principalmente para isso, aquele que é generalista. Então, volto a falar, especialize-se. E não adianta, conhecimento, se você não demonstra que você tem, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, que tem muito conhecimento, estuda, mas se você não demonstra o teu conhecimento, ninguém vai saber do teu conhecimento. Então, faça artigos, publique artigos, faça palestras, né? Eu tô vendo aqui advogado como cargo político. Pois é, então... os cargos políticos, na verdade, são aqueles cargos de secretário, de ministro de Estado, né? E o procurador-geral não é cargo político, na verdade, ele é um cargo em comissão de chefia, né? Então, ele não é um cargo... O procurador-geral em si não é cargo político. Mas existem muitos municípios que transformam a procuradoria em secretaria. Então, aí eles transformam em cargo Secretaria político. De Assuntos Jurídicos, Isso, né? Secretaria de Assuntos Jurídicos. Enfim, N nomes. Isso mesmo. E acaba até que a procuradoria, ela é quem acaba sempre segurando... nós somos as chatas da prefeitura, porque é quem acaba segurando várias coisas que às vezes os próprios prefeitos, servidores, eles não veem aquilo como está errado, mas tá errado, não tem que fazer, né? Não é nem errado. É a nossa... Sim. Deixa eu fazer um comentário interessante que eu vi aqui agora, que eu até tinha notado, que o Tribunal de Contas do Estado, ele pegou uma licitação que foi feita para contratação de serviço de advogado. E essa contratação foi feita através da modalidade convite. E aí, o que acontece? A decisão deles em relação à modalidade convite, até vou abrir assim uma dúvida se alguém quiser comentar alguma coisa, eles falam assim, que é grave perda de imparcialidade, impessoalidade e ofende os princípios da igualdade entre os candidatos e a moralidade. Só para vocês terem uma noção do como o Tribunal de Contas pensa a respeito disso. Porque se a licitação, ainda que por convite, né, se a licitação, né, ofende todos esses princípios, ainda que por convite, imagina uma inexigibilidade, né? Então, só para colocar essa questão assim, porque eu achei bem interessante até essa decisão. Enfim. Tem Procuradoria, Secretaria de Assuntos Jurídicos.
Ah, legal. Tinha tanto a procuradoria quanto a secretaria. As duas, Marinal? Mariva. Não dá pra entender. Mari. Qual é... Isso também é muito interessante. Inclusive, eu acho que é bem interessante para atuar também, né? Você falou da tua parte queridinha, agora eu vou falar da minha parte querida dela, porque eu falei pra você que ela ama isso. Que qual é a atuação do procurador em relação às políticas públicas? Então, a gente como procurador tem relação direta com as políticas públicas. Porque o que a gente acaba fazendo? Atuando frente a muitas coisas referentes à política pública. Porque o nosso interesse também, assim, é o interesse do gestor, claro, mas o nosso interesse sempre é colaborar em relação às pessoas, aos cidadãos, né, quem precisa realmente do município. Então, além, né, primeiramente a gente acaba tendo a atribuição de criar os projetos de lei, os decretos, essa parte legislativa. Essa parte tem atuação direta, né, com as políticas públicas, porque são eles que acabam dando a legalidade, né, acabam colocando na prática essa questão. Mas também existem outras atuações em relação a isso. Principalmente a minha queridinha, agora que eu vou falar, que é a saúde. Eu gosto muito dessa parte porque a gente acaba falando de judicialização da saúde, principalmente de judicialização da saúde. E esse é meu tema preferido porque eu sou uma defensora do princípio da resolutividade. Que, assim, poucas pessoas falam sobre isso, mas eu acredito... Embora a gente saiba que na realidade a gente tem muitas dificuldades em relação ao orçamento, a tudo isso, mas eu acredito que ainda é dever do Estado e direito do cidadão uma saúde pública realmente decente, né? Então eu gosto muito de atuar nesse sentido. E a gente, só um comentário aqui, ela não acredita só na teoria. É uma das grandes brigas dela na atuação como procuradora que isso ocorra mesmo. É bem bacana. É bem dificultoso, porque tudo a gente acaba travando em verbas, né? Não tem... A realidade é essa, mas é interessante ver, você vê a paixão dela atuando com isso mesmo. A gente busca aqui sempre acabar fornecendo para as pessoas tudo aquilo que a gente pode, né? Para a gente prestar um serviço público de ótima qualidade até onde a gente consegue, até onde o nosso orçamento permite. Então isso para mim é bem importante. Outra questão também em relação à política pública que eu gosto muito é da questão do urbanismo. O urbanismo para mim é bem importante, as questões da regularização fundiária, de mobilidade, as questões de meio ambiente também, que, né, as políticas públicas de meio ambiente são super importantes. Então... E só mais um comentário aqui interrompendo ela. Tudo isso que ela tá falando, gente, precisa de advogado do outro lado, tá? Quando vocês perguntaram, tudo isso tem demanda para advocacia privada perante a administração pública. Então, é só para vocês verem como que tem muita possibilidade, sim, de atuação. Em muitos nichos que você pode se especializar. Exatamente. Inclusive, eu estava comentando da questão de urbanismo, nós estamos aqui no município em um momento de revisão do plano diretor, porque a cada 10 anos o plano diretor tem que ser revisado para ser readequado à realidade, né, a cada 10 anos do município. Então a Procuradoria está envolvida diretamente nisso, junto com as pessoas, né, que vão fazer essa revisão e junto com o povo também, né, porque o pessoal acaba participando das audiências públicas, então a Procuradoria acaba se envolvendo bastante nesse sentido. Outra pergunta que a gente tem sido muito recorrente pra gente também, ainda mais que as duas pós-graduando em compliance e estamos buscando mecanismos para efetivar isso aqui na prefeitura, é como implementar, né, o compliance na administração pública. E assim, gente, e a gente também vê muitas pessoas falando que o compliance é modinha, uma utopia, não tem como isso acontecer, mas já existem vários estados que já têm leis voltadas nesse sentido. O Distrito Federal, se eu não me engano, na Lei 6.118 do ano passado, já regulamentou que quando as empresas elas forem contratar, no momento da contratação com a administração pública, elas precisam estar
já está com o programa implementado. Demonstrar que elas estão atuando conforme compliance. E arcando com as custas para isso. E isso está sendo recorrente cada vez mais em estados, está tendo legislação. Aqui no Paraná também já está sendo aprovada, acho que foi aprovada semana passada, se eu não me engano. Então não é utopia. Claro que a gente sabe, volta, que na prática a gente sempre brinca que é um caminho longo pela frente. Mas que não tem mais volta. Não tem mais volta. É só pra frente, isso não volta mais. É isso mesmo. E a gente queria agradecer, já deu o nosso time aqui, a gente não quer que isso fique muito longo, até porque a gente quer que vocês estejam toda semana, né, aqui com nós, isso. Então que não enjoem da nossa cara. Ainda ficaram algumas outras perguntas pra gente responder. A gente vai guardar pra semana que vem, continuar respondendo. E vocês podem mandar também por direct, mais perguntas. Mais assuntos, que se de repente vocês quiserem saber de mais alguma coisa, mais assuntos, a gente... Porque a gente pode, inclusive, organizar lives sobre uma temática específica dentro disso. A gente espera que vocês tenham gostado. Foi a nossa primeira live aqui no Direito Público em Ação, mas como a gente falou, a primeira de várias. Semanalmente estaremos aqui. Tá? Então, esperamos a pergunta de vocês. Quais os dias e horários de vocês sempre aqui? Acho que é Claudemir, será? Bom, Claudemir, a gente pretende que continue na quinta-feira, né? É isso. Sempre às 8h08. Isso. O nosso horário é 8h08, tá, gente? E... que é chamado... bacana. Então, até a gente queria saber se vocês gostaram desse horário. A gente até chegou a pensar em fazer alguns dias alternados para ver se algum dia é melhor que o outro. Mas, a princípio, é que acabando aqui, só um momento. Mas a gente vai anunciar aqui. E se vocês já tiverem assuntos que vocês querem que a gente aborde, ficaram com dúvidas, mais questões, é o maior prazer, né? Isso, a gente vai adorar a hora que a gente voltar aqui ter vocês com a gente. Nós vamos salvar a live, sim. E a gente vai tentar descobrir como passá-la pro YouTube. Mas quando a gente... literalmente, vamos tentar descobrir como fazer isso. E assim que tiver no YouTube, a gente também avisa que o nosso canal do YouTube tá praticamente pronto já. Então a gente vai salvar e mandar pra lá e deixar salvo aqui 24 horas. Responsabilidade do parecerista. Advogado estatal, coraçãozinho pra você. Pode deixar que a gente vai falar sobre isso também. Vamos sim. Tá? Obrigada, gente. Obrigada pela participação. Foi um prazer. A gente espera que vocês tenham gostado. Isso aí. Obrigada, indiquem a gente pra... A gente vai salvar todas essas perguntas e vamos trazer na próxima semana, sim. Só coisa boa. Não, estamos adorando o assunto, é bacana. Isso. E a gente quer sempre trazer essa visão de prática, porque a gente tem muita coisa legal para dividir do dia a dia com vocês mesmo. Tá bom. Tá bom? Obrigada, até mais. Obrigada, gente, até.